Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, eu tenho uma palavra no meu coração, que é uma palavra que me persegue há um tempo, e eu gostaria de distribuir ela com você nessa noite, e espero que na sua vida ela tenha um impacto que teve na minha. Amém? Pode sentar lá para você. Vai lá receber, vai. Glória a Deus. Eu espero que tenha um impacto que essa palavra teve na minha, quando o Senhor construiu aos poucos essa ministração na minha vida. O pastor Guilherme ainda perguntou: e aí, tá? Hoje é dia de fogo? Eu falei: acho que não, acho que é dia de água. Amém? Hoje acho que a gente vai ficar mais sereno. Deixa eu ver o que o Espírito Santo quer. Eu sou mais conhecido por ter uma ministração mais fervorosa, mas eu sei que tem uma instrução que ela alterou a minha vida. E eu quero trazer essa instrução para vocês com a intenção mesmo de que vocês tenham uma vida e um destino alterado após o conhecimento dessa palavra. Amém? Eu quero tratar de uma forma breve, a gente não vai poder explanar todos os detalhes, mas se você quiser anotar os versículos, ou depois eu passo para o pastor Guilherme. Mas eu quero falar com vocês sobre uma coisa que alterou a minha vida quando eu tive a compreensão dela. E antes de eu entrar no assunto, eu preciso fazer uma abertura, uma explanação, para você entender sobre o motivo principal de atentar para esse assunto. Eu quero falar com você um pouco sobre algo que pode contribuir para a execução do seu propósito, para que você cumpra a sua carreira. Sabe, querido, se tem uma frase que eu desejo falar na minha vida, copiar de Paulo, é dizer: combati o bom combate, completei a minha carreira. Saber que eu completei aquilo que Deus confiou para mim. E quando Paulo diz completei a minha carreira, o que ele está dizendo se ele ainda não ia morrer naquele dia? Por que ele diz que completou a carreira dele? Porque Paulo recebeu um propósito bem claro do próprio Jesus Cristo, que importava a ele pregar para os reis e os gentios. Paulo passou por muita coisa, mas antes de morrer, ele tinha executado aquilo que era o propósito da vida dele. Paulo escreveu para os gentios, escreveu para nós, escreveu para os reis, para as autoridades, aqueles que eram inacessíveis aos demais discípulos, porque por Paulo ser um cidadão romano, ele transitava com algumas condições que nem todos transitam. E deixa eu dizer uma coisa para você, antes que você entenda o que é propósito, você precisa saber que o seu propósito, o propósito da sua vida, ele foi criado antes ainda de você estar nesse mundo. Então a Bíblia diz em Jeremias, em Isaías, o profeta Davi também fala sobre isso, que ainda no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para você. E eu gosto de pensar que um propósito nada mais é do que a solução de um problema. Então, quando alguém criou esse ventilador, qual era o propósito do ventilador? Circular o ar e refrescar o ambiente, amém? Mas por que criaram algo para circular o ar e refrescar o ambiente? Porque antes disso tinha um problema, que era o calor, amém? Quando criaram o microfone para propagar a minha voz, a voz de quem estivesse pregando. Para quê? Para que alcançasse mais pessoas a maiores distâncias. Então, antes de se criar o microfone com o seu propósito, nós tínhamos um problema. A minha voz não alcançava a distância. Então, o que eu quero te explicar para você? Antes de criar o seu propósito, Deus detectou que tinha um problema. Então, a sua existência é para resolver um problema. Então, antes do seu propósito, Deus observou que havia um problema. Então, diga: antes de eu existir, tinha um problema. Antes de mim. Amém? Deus viu um problema e, por conta disso, Ele criou você. Então, você veio a esse mundo resolver um problema. Você é enviado a esse mundo para resolver um problema. Tem um lugar nesse quebra-cabeça de 2.000 peças que só você encaixa. Tá tudo bem? Amém. Obrigado. Só você encaixa. Se você não encaixar naquele lugar, sabe que até a gente pode colocar outra peça, mas a gente vai forçar e amassar um pouquinho. Porque nesse grande quebra-cabeça tem um lugar que é seu. E se eu não fizer, dá para fazer, mas não vai ficar igual.
Porque você foi criado para resolver esse buraquinho do quebra-cabeça. Então Deus criou você da cor que você é. Deus criou você da altura que você é. Com a nacionalidade que você tem. Deus criou você, não criou os problemas que você ia viver, mas criou você preparado para passar por eles. Deus criou você com habilidades específicas, com condições específicas, com um temperamento que só você tem. Porque Ele conhecia seu temperamento, porque às vezes Ele precisa de um ser humano teimoso, às vezes Ele precisa de um ser humano tranquilo, às vezes Ele precisa de um ser humano que seja mais incisivo. Então Deus sabia qual era o seu propósito para resolver o problema que Ele detectou. Amém? Então, qual é o seu propósito? Diga, eu sou um solucionador de problemas. Eu vim resolver algum problema que tinha nesse mundo. E Deus me criou para isso, permitiu que eu passasse por coisas para isso, me habilitou a passar por provas por isso, porque a Bíblia diz que Deus não permite que a gente seja provado além daquilo que a gente possa suportar. Então, tudo que você passou não foi promovido por Deus, mas Deus sabia que você ia passar e te deu condições de passar por isso. Amém? Então, o propósito é o motivo da nossa criação. É o motivo pelo qual você foi criado. O propósito, ele é maior do que você. Então, eu costumo dizer que o propósito é maior que nós mesmos. Por quê? Porque o propósito não morre junto com a gente. O pastor Banjo morreu em 2013. Nós estamos em 2024, 11 anos depois, o propósito dele não para de crescer. Amém? E a gente carrega esse propósito, levar a palavra da fé ao Brasil e às nações. Amém? O pastor Guilherme está aqui fazendo o quê? Cumprindo o propósito de quem? Do pastor Banjo, trazendo a palavra a Viseu, porque é para alcançar o Brasil e as nações. Amém? Essa palavra da fé que alterou a sua vida, que fez com que você soubesse que Deus não mata, que Deus não põe doença, que Deus é bom, que Deus quer a sua prosperidade. Amém? Muitos lugares ainda não ouviram isso, mas vão ouvir. Amém? Nosso propósito não vem da nossa carne, porque a nossa carne ela é direcionada à morte. Então, o que a carne deseja promove morte. A carne deseja os prazeres desse mundo. A carne deseja aquilo que reage. E não é isso que é o nosso propósito. Então, a Bíblia diz que a gente subjuga a nossa carne. Sinal que não é o desejo da carne que define o nosso propósito. Amém? Também não é o desejo da nossa mente ou da nossa alma, porque a Bíblia nos garante que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então, os nossos pensamentos não definem o nosso propósito. A Bíblia diz que a palavra é apta para discernir espírito e alma, segundo o propósito. Então, o nosso propósito, a gente vai ter que usar a palavra para separar o que é alma e o que é espírito. Então, nosso propósito não está na nossa alma. Ah, mas meu pai queria que eu fosse médico, minha mãe me criou para ser bailarina, meu tio queria que eu fosse jogador de futebol, eu sempre gostei de carro. Isso é sua alma. E o seu propósito? Fazer algo que o Espírito mandou. Amém? Então, não está na sua alma. Onde está o seu propósito? Lá no seu espírito. Quando o seu espírito, o espírito do homem, foi criado com o sopro de Deus, o hálito de Deus, seu propósito veio ali dentro. E amém? E quando o Espírito Santo conecta com o seu espírito, ele é o ativador do seu propósito. Então, o nosso propósito não vem da carne, nosso propósito não vem da alma, nosso propósito vem do coração. Amém? É a palavra que discerne o que é da alma e o que é do espírito, o propósito do seu coração. Porque a Bíblia diz que Deus tem planos de paz e não de mal para dar o fim que quem deseja? Você. E o que você deseja que Deus está trabalhando a favor? Quem colocou esse desejo aí dentro para Deus fazer com que todas as coisas cooperassem para o bem dele? A sua alma? A sua carne? Não, foi o próprio Deus que colocou no seu espírito o desejo que você tem. Por isso que você não entende que tem algo que ninguém vê e só você vê. Será que o pastor não está vendo que ali do outro lado da rua tem um rapaz que dorme na rua? Não, não está vendo. Você está vendo porque é seu propósito. Amém? Será que o pastor não está vendo que teve um incêndio lá no lugar e deve ter gente precisando de ajuda? Não, não está vendo. É porque isso faz parte do seu propósito. Amém? Não terceirize o seu propósito. O seu propósito é seu. Deus colocou em você e você tem capacidade de resolver.
Amém? Outra coisa, esse propósito já está definido antes da gente nascer, antes da gente ter forma corpórea. Não é definido por nós, mas por aquele que nos criou. Então, é melhor você ceder o seu desejo, a sua razão e deixar Deus resolver esse negócio. Porque a Bíblia diz que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo o seu propósito. Então, se você está no propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar. Amém? Se você está no seu desejo, você coopera. Amém? É por sua conta e risco. Amém? Se nossos propósitos não são definidos por nós, o desejo do coração também não é. Por isso, Deus se satisfaz. Ou seja, quem colocou o desejo foi Ele, então Ele se alegra com a nossa vida. Amém? Então você entendeu um pouco o que é propósito. Eu tenho ministrações sobre propósito, mas hoje não é o propósito dessa ministração falar sobre propósito. Nós vamos falar hoje sobre aquilo que nos auxilia a alcançar o nosso propósito, que se chama associação. E a gente vai falar um pouco sobre associações. Por quê? Porque associações corretas nos elevam no nosso propósito. Associações indevidas nos tiram do nosso propósito. Para você entender bem, é o seguinte, Alan, levanta aqui, por favor. Alan é um ônibus, bem grande. Amém? Alan é um ônibus que está aqui e eu estou no ponto de ônibus. Autocar, um autocar. E eu estou... Autocarro. Eu estou aqui com o autocarro e aqui na placa do autocarro está escrito Lisboa. Amém? E eu estou aqui no ponto de ônibus, mas eu quero ir para Porto. Na placa dele está escrito Lisboa, esse é o destino dele. Eu entro nesse ônibus ou não entro? Nesse autocarro ou não entro? Por quê? Eu vou para Porto, mas eu gostei do Alan. Achei o Alan legal, simpático, a gente teve afinidade. Só que ele está indo para Lisboa e eu vou para Porto. Se eu entrar nesse autocarro, eu vou para Porto? Mas eu quero ir para Porto. E eu gostei do Alan. A gente se deu bem, a gente concorda com um monte de coisa. Achei ele legal, divertido. Eu não posso entrar nesse autocarro e ver se eu consigo chegar em Porto? Se eu entrar nesse autocarro, eu vou para onde? Mas eu queria ir para Porto. Tem alguma coisa que diga que eu não posso me associar ao Alan, se eu gostei tanto dele? Por quê? Nosso destino é diferente. Amém? Agora, vamos trocar a plaquinha aqui do Alan e vamos escrever Porto. Só que eu olhei para Alan e, sinceramente, achei ele grande demais. Achei assim, não simpatizei muito com a esposa dele. Achei que a gente não vai se dar tão bem, mas ele está indo para Porto. O que eu faço? Me associo ou não me associo? Só para chegar em Porto? Pronto, acabou a ministração. Amém? Palmas para o Alan, nosso autocarro. Queridos, deixa eu dizer, a gente romantiza muito a vida. Porque, deixa eu dizer, afinidade é uma coisa muito mais simples do que a gente pensa. Basta que a pessoa tenha um interesse em comum. Eu fui lá na casa do seu Antônio. Se eu começar a falar de plantação com o seu Antônio, a gente vai ter afinidade. Mas eu trabalho com roupa, sou urbano até doer. Vou ter pouco assunto com o seu Antônio. Mas eu não vou escolher as minhas associações somente por afinidade, porque a afinidade é uma escolha da alma. Deus faz conexões espirituais. E como que são conexões espirituais? Mesmo destino. Amém? Mesmo destino. Não é necessariamente o mesmo propósito. Eu posso ter um propósito, você ter outro, mas o nosso propósito vai ter o mesmo destino. Então, quando nós nos casamos com alguém, nós vamos olhar o propósito. Ah, mas ele é tão atraente, ela é tão bonita, tão cheirosa, então isso tudo vai passar. Isso é carne. Óbvio que um casamento precisa ter uma atração para se manter. Porém, não é o que define a nossa vida. Eu preciso saber se está indo para o mesmo destino. Então, a Bíblia fala da gente não andar em julgo desigual. O que é julgo? Quem sabe o que é o julgo? Porque aqui tem outro nome.
quem sabe aqui o nome carranca, se eu não me engano, algo que siga em cima dos bois. É jugo mesmo? Ah, o rapaz da feira falou diferente lá. E artesanato. É algo, todo mundo sabe o que é. Se não sabem aqui, Amanda, Marcela, por favor. Vamos supor, olha para cá que vocês vão aprender agora o que é jugo. Pode olhar para cá. Canga, pronto, canga. Então, a canga ou jugo é uma madeira que se coloca assim em 2 bois. Amém? E a partir do momento que um virar para um lado, o outro vai ter que virar. Então, se eu virar para a esquerda, os 2 têm que virar. Se eu virar para a direita, os 2 têm que virar. Eles têm opção? Não. Então, mas aqui eu tenho um jugo igual. Está distribuído o peso e as 2 têm o mesmo destino. Amém? Obrigado, Amandinha. Vem, Alain. Agora eu tenho esse jugo aqui. Pronto. Olha o tamanho desse aqui e olha o tamanho desse aqui. Se o Alain quiser ir para a direita, Marcela consegue para a esquerda? Alain vira para a direita. Eu não consigo. Vai ter que vir. Porque isso é um jugo desigual. Um vai definir o destino do outro. Então, no jugo igual, eu consigo ir para o mesmo lado. No jugo desigual, alguém vai conduzir o outro para o lado, mesmo que não queira. Amém? Obrigado. Então, se a gente tem um jugo desigual, significa que a gente tem destinos diferentes e está andando junto. E a Bíblia diz que não pode haver associação entre luz e trevas, entre aquele que adora ao Senhor e aquele que adora pagão. Eu não posso estar associado com alguém que tem destino diferente do meu. Mas, pastor, eu não tenho que ajudar, salvar o mundo? Tenho. Mas uma coisa é eu acessar as pessoas para resgatá-las. A outra coisa é eu me associar a ela. Eu posso trabalhar para um ímpio? Posso. Eu posso contratar um empregado ímpio? Posso. Eu posso ser sócio de um ímpio? Não. Porque trabalhar para alguém é uma coisa, contratar alguém é outra, mas ser sócio é a associação. O que é associação? Tempo tempo investido em algo ou alguém. Tempo investido na opinião ou na formação de alguém. É quando eu me sento para ouvir. É quando eu me sento para decidir. E a opinião do outro tem o mesmo peso da minha. Isso é a associação. Meu patrão deu um comando. Desde que ele não seja antibíblico, eu sigo. Meu empregado crê diferente de mim, mas ele vai obedecer o meu comando. Então, a opinião dele não vai me interessar. Mas quando eu me associo, os 2 têm a mesma força. Então, a minha opinião é relevante para ele e a dele é para mim. Então, a associação, jugo desigual, não pode acontecer. Amém? Porque, pelo que você viu com o Alain, eu vou ter o meu destino alterado. Mas, pastor, eu quero ajudar alguém a sair do mundo. Eu quero ir lá, tirar alguém das drogas. Vem aqui, Guilherme, por favor, pastor Guilherme. Eu encontrei essa pessoa e ela tem problemas com drogas, ela crê diferente de mim, ela serve a Satanás e eu quero tirar ela de lá. Vira para mim. Então eu vou lá buscar ela sozinho. E eu agora que estou aqui, vou tirar ela da onde ela está. Faz força para baixo que eu faço para cima. Quem tem mais chance aqui? Eu de puxar ele para cima ou ele de me trazer para baixo? Então o que eu preciso? Vem cá, Alain. Quando eu vou buscar alguém de um lugar profundo aqui, me dá a mão aqui atrás, se você deu. Quando eu vou buscar alguém em algum lugar profundo, eu tenho que estar associado a uma autoridade que me sustente. Agora puxa, Guilherme. Puxa, Guilherme. Aí eu puxo. Eu não vou sozinho no mundo buscar alguém, porque corre o risco de eu ficar lá. Então, cuidado com confundir a associação com evangelismo. Evangelismo eu vou se eu tenho suporte. Eu tenho alguém que me sustenta. Pastor Guilherme e Tânia chegaram aqui em Portugal sozinhos. Mas eles viraram para mim e disseram assim: pastor, eu preciso de um suporte no Brasil. Eu preciso de alguém que me sustente.
Por quê? Porque tem momentos na vida que eu não vou conseguir puxar. Então você entendeu a diferença de jugo? Você entendeu a diferença de associação? Você entendeu que destinos diferentes não andam juntos? Amém. Então já ficou fácil de descobrir um monte de coisa da nossa vida que não está andando, né? Eu posso prosperar se eu sou sócio de alguém que crê num Deus diferente do meu? Por quê? Mas se eu prosperar, o que vai acontecer? A glória vai para quem? Para o meu Deus ou para o Deus dele? Se eu prosperei, eu creio em Deus e ele crê em outro Deus. Se a gente prosperar, vai para quem a glória? Vai ter que dividir, né? A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele. Então, se você está fazendo algo onde Deus não vai dividir a glória, ele vai investir em você? Então vai perder tempo, gastar tempo. Amém? A Bíblia fala sobre o jugo desigual. Agora a gente entende que eu já estou casado, me converti, meu cônjuge não se converteu. O que a Bíblia diz, Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, que do jeito que você está, você fica. Porque o ímpio pode se apartar de você, mas você não pode se apartar dele. Então ficamos. Agora, se eu vou namorar, casar, eu vou andar em jugo desigual? Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque eu vou atrasar minha vida. Agora, dentro da igreja, a Bíblia diz que tem pessoas que a gente não pode nem sentar na mesma mesa daquele que, se dizendo irmão, age como o descrente. Esse nem na mesa eu sento. Porque esse já conhece a palavra e não está cumprindo. Então a Bíblia me autoriza a não me associar. Agora, cuidar, eu preciso cuidar. Entender a debilidade, preciso entender, a igreja sempre vai ter débeis. Débeis é aquele que tem debilidade, não cresceu na mesma velocidade que você. Mas isso não é associação. Então uma coisa é cuidar, a outra coisa é me associar. A Bíblia diz que a gente tem que amar a todos. A gente precisa cuidar de todos os pequeninos. Mas a associação eu escolho. Como? Eu pergunto qual o seu destino. Vai para Porto ou para Lisboa? Você vai para o inferno ou para o céu? Para onde você vai? Qual o Deus que você adora? A gente não tem o mesmo destino. A gente não vai poder se associar. Pastor, mas isso é muito duro e muito seco. Tá bom, fica rodando no deserto 40 anos e depois me conta. Se eu posso ir por um caminho direto, a Bíblia nos mostra com clareza, pessoas que se associaram bem e saíram da lama e cresceram. Quem já ouviu falar dos valentes de Davi? Vou resumir, porque a gente não vai ter tempo de ler tudo. A Bíblia diz que Davi, para não ferir Saul, porque ele não podia ferir o ungido do Senhor, ele foi para um lugar, para uma caverna, se esconder de uma perseguição injusta. E porque ele estava numa caverna de esconderijo, quem apareceu nessa caverna? Os endividados, os com depressão, os que tinham má reputação, todos fugindo de algum problema. A Bíblia diz que porque Davi era ungido, esses homens que chegaram lá endividados, falidos, depressivos, porque se associaram a Davi, que era ungido, viraram os valentes de Davi. Amém. Então diga comigo, a associação com a unção me tira do lugar que estou e me leva para outro patamar. Agora a gente tem o inverso, a gente tem Salomão, que era ungido, mas se associou com pessoas, mulheres que adoravam outros deuses. Deus tinha um propósito claro para ele. Deu a ele sabedoria e riqueza para construir a casa de Deus. Propósito claro, mas no meio do caminho ele entrou no ônibus que estava indo para outro lugar. Se associou com mulheres que criam em outros deuses. Qual é o final dele? O final dele é distante do propósito dele. Então, a minha associação vai definir se eu chego ao meu destino ou se eu não chego ao meu destino. Sansão tinha um propósito claro, mas não alcançou a sua carreira completa de forma leve,
porque ele até fez o que tinha que fazer, mas com uma jornada difícil, porque se associou mal. Então, aquilo que eu me associo define aonde eu vou chegar. Aquilo que eu me associo define as minhas reações, porque você não tem como definir a sua reação. Você não tem como saber o que você vai fazer no dia da pressão. Você não tem como escolher quando vai ser quando o balão explodir. O que vai sair de dentro quando o balão explodir? Eu não tenho como dizer o que vai sair de dentro, a não ser que eu saiba o que eu estou colocando. Porque numa festa de criança lá no Brasil, se faz um balão bem grandão, não sei se aqui faz isso, e dentro dele pode colocar bala, brinquedo, talco, confete, e em algum determinado momento se estoura aquele balão, e o que sai lá de dentro? O que se colocou lá dentro. Se eu botei talco, vai sair brinquedo? Não. Então, vamos pensar na nossa vida. Como é a nossa vida? Eu posso escolher como eu vou reagir no dia que alguém pisar no meu calo? Não. Eu não consigo definir isso. Deus sabe, o Espírito sabe. Mas eu posso escolher aqui com quem eu me associo, que vai me influenciar, para que no dia que pisarem no meu calo, eu saiba o que vai ter dentro para sair. Vem aqui, Amandinha. Hoje eu estou didático. A Amandinha é a minha associação. Eu decidi me associar com a Amanda. Só que a Amanda gasta muito. Toda vez que ela vai no shopping, ela estoura o cartão. Então, eu não sou assim. Eu sou muito controlado. Mas a Amandinha, toda vez que a gente sai junto, ela quer comprar um monte de coisa. E aí, porque eu estou associado à Amanda, e eu não tenho poder de influência, porque ela não me ouve, eu não tenho poder de influência sobre ela. Eu não consigo resgatá-la. Aí vem aqui a minha velocidade aqui, constante. A Yara. Então, a Yara é a influência, abraça aqui, Amanda. A Yara é a influência que está sobre a vida da Amanda para gastar. Quando a Amanda vai no shopping, Yara começa a falar no ouvido dela, compra, gasta, só tem hoje. Isso, ela é influência. Aí eu estou aqui, me associei a Amanda, me associei. Comecei a andar, fala aí a influência, fala para ela gastar. Isso, a influência está com ela. E estou eu andando com a Amanda, associado com a Amanda. E a influência está junto. Chega um ponto que a influência vai começar a falar com os dois. Não vai ser mais só com a Amanda. E aí, mesmo no dia que eu já não estou com a Amanda, a influência está comigo. Aí eu começo a associação que eu escolhi determinou a influência que vai estar na minha vida. Aí cheguei no shopping. Cheguei agora no shopping, não gastava tanto, mas a influência está aqui. Vem aqui, vendedor do shopping. Me mostrou uma coisa que eu não preciso por um preço que eu não posso pagar. Eu diria o quê? Não vou comprar, mas olha quem está comigo. Então, por conta da associação, eu recebi uma influência que vai determinar a minha reação. E agora, aquilo que eu não fazia antes, porque eu me associei com a Amanda, que tinha uma influência, a influência está comigo e ela agora define a minha reação. Eu vou comprar o que eu não quero pelo preço que eu não posso pagar. Amém? Agora, lá no início, eu podia dizer que um dia eu ia comprar o que eu não quero pelo preço que eu não posso pagar? Nunca. Eu ia dizer assim, eu nunca vou fazer isso, eu me conheço. Mas quando eu escolhi a associação, eu determinei a influência que está na minha vida. E essa influência vai gerar a minha reação. Então você pode não escolher falar palavrão. Mas se eu me associo com alguém que tem a influência de falar palavrão, no dia que pisar no meu calo, agora eu vou falar palavrão. Por quê? Porque eu botei para dentro a influência que fala palavrão. Então eu não determino a minha reação, não consigo saber. Mas eu consigo escolher pela minha associação o que eu quero para a minha vida de influência, que vai determinar a minha reação. Ficou fácil? Se eu estou indo para Lisboa e ela só vende passagem para Porto, e a influência dela só quer falar de Porto,
eu não me associo com ela. Porque essa associação gera influência, que essa influência vai me inspirar para a minha reação. Então eu não posso decidir a minha reação, mas eu posso decidir a minha associação. Amém? Palmas para minhas atrizes. Eu hoje estou didático. Amém? Mas eu quero que você grave essas coisas. Tem um monte de versículo aqui, mas eu quero que você grave essas imagens. Porque você vai ouvir minha voz. Eu tenho muita gente que ouve minha voz. É uma coisa boa. Mas você vai lembrar assim, eu estou aqui com essa pessoa. Essa pessoa não ouve nada que eu falo. Ela nem aceita ouvir falar do evangelho. Mas eu sou um crente legal. Eu vou falar do que ela quer falar. Sabe o que vai acontecer? A influência dela é entre você e você não influencia ela em nada. Eu tenho alguém dentro da igreja que é uma bênção. Canta no ministério de música, trabalha lá atrás. Mas toda vez que eu saio para tomar café com ele, ele fala mal da liderança. E eu não falava mal da liderança. Mas aquela influência agora está comigo, falando mal da liderança, falando mal da liderança. No dia que eu sentar em outra mesa e alguém me perguntar sobre a liderança, eu vou falar mal da liderança. Por quê? Porque a influência, a associação gera influência, a influência gera inspiração e a inspiração define a minha reação. Então eu tenho como escolher as 3 camadas? Não, mas eu tenho como escolher a associação. Se eu tenho fraqueza numa área, eu não me associo com alguém que tem a mesma fraqueza, porque é bem claro que cego não guia cego. Se eu sou forte numa área e posso influenciar essa pessoa, eu vou lá resgatá-la, se ela quiser. Se ela não quiser, eu caio fora, porque senão a influência dela vai entrar em mim. Então eu preciso definir as minhas associações para saber qual vai ser a reação. Aquele povo estava no deserto murmurando 40 anos, uma travessia que durava 40 dias. Mas por conta da murmuração, durou 40 anos. Quando chegou no dia de entrar na terra prometida, eles tinham se associado com a murmuração influenciou eles, a influência gerou a inspiração de falta de fé, porque murmuração é falta de fé. E por conta disso, quando chegaram na beira da terra prometida, não entraram, porque a incredulidade era fruto da murmuração. Então eu preciso escolher qual vai ser a minha jornada, com quem eu vou me associar, para que no dia da oportunidade, sabe aquela oportunidade que você fala assim, sujeito de sorte, de repente, a vida dele mudou. De repente é para a gente, Deus está vendo a sua jornada. Deus está vendo com quem você anda, Deus está vendo qual a influência que você está recebendo, Deus está vendo qual a inspiração que você tem para te colocar no dia da oportunidade. E vou te dizer, se a associação for errada, diante da oportunidade você vai falar a frase errada. E vai perder. Porque José tinha todo o motivo para murmurar. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, traído pela mulher de Potifar, decepcionado pelo copeiro que não lembrou dele. Mas você não vai ver ele murmurando. Não tem um episódio de José dizer, Deus falou que eu ia ser autoridade e eu estou aqui numa masmorra. Não. José, aonde estava, ele era excelente. Naquilo que ele estava fazendo, ele sabia quem ele era. Deus disse para ele que ele era o quê? Governador. E governador faz o quê? Governa. José foi vendido como escravo. E o que José fazia na casa de Potifar? Governava. Porque independente de onde eu estou, independente de quem está à minha volta, o que eu sou não é alterado. José vai então, José se comporta e cumpre a palavra de Deus, é fiel a Deus. Ganhou prêmio? Não. Foi injustiçado. A mulher mentiu e vai ele para a cadeia. José está dentro da cadeia. José está junto com os prisioneiros. José está com pessoas insubmissas, porque cadeia é lugar de quem não se submete à lei. José virou prisioneiro? Não. José na cadeia governava. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o propósito dele, e ele não negociou. E todo lugar que ele tocava a mão, colocava a mão, as pessoas diziam, Deus era com ele. Então José leu o sonho daquele homem, daqueles 2 homens,
Um deles é morto, o outro promete a ele que vai lembrar dele. Lembra? Não. Traiu, foi ingrato com ele. Não cumpriu. José se alterou? Não. Porque José era o quê? Governador. Mas José estava na cadeia e fazia o quê? Governava. Aí vem o dia da oportunidade. No dia da oportunidade de José, se ele faz essa trajetória murmurando, quando ele chegasse na frente do faraó, ele ia dizer: faraó, você não viu o que fizeram comigo. Mas José não. Diz que José se adaptou, porque para o judeu a barba era um motivo de orgulho, para o egípcio era sujeira. José fez a barba, se adaptou à condição, mas não deixou de ser quem ele era. E quando chega diante daquele faraó, que foi o dom que levou ele lá, porque o teu dom vai te levar a muitos lugares. Amém. Mas são as suas associações e as suas influências que vão definir se você fica lá ou não. E quando José chegou naquele lugar, o faraó diz para ele um sonho. E José, porque tinha o dom, desvendou o sonho. Mas José era só um desvendador de sonho? Não, José era um governador. Quando desvendou o sonho, José falou: agora governe dessa forma. Aquele faraó olha para ele e fala assim: como assim? Quem pode fazer isso senão esse homem que é guiado por Deus? Por quê? Porque essa reação ele preveu lá atrás. Ele escolheu na influência que ia andar com ele até aquele dia. A influência que você escolher andar com ela vai ser a que vai definir a sua reação. E a sua reação vai ser o que vai definir se a porta se abre ou se fecha no dia da oportunidade. E é fácil negar a influência? É fácil negar a associação? Não é. Vai se afastar de pessoas que ama. Porque a Bíblia diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, ou seja, deixa toda a sua família e vai para o lugar que eu te mostrarei. Por que Deus fez aquilo? Lá em Josué depois vai dizer: porque o pai de Abraão era idólatra. E Deus não tinha como abençoar Abraão como abençoou se ele estivesse associado ao pai que era idólatra. Então algumas associações que a gente vai desfazer vão doer. Abraão não deixou de honrar o seu pai, mas ele não pôde estar associado. Porque o pai servia a um Deus e ele servia a outro. Então eu preciso definir quais serão as minhas associações. Eu não me sento à roda dos escarnecedores. Eu não ando no caminho do ímpio. E com aquele que se dizendo irmão, age como descrente, eu não me sento à mesa. Pastor, mas e aquela pessoa que eu amo? Alma não define seu propósito. Pastor, mas aquele é o crente mais chato da igreja. E ele está indo lá para o lugar do meu destino. Eu engulo e ando no ônibus dele. Porque a sua alma não vai definir as melhores escolhas. A sua alma serve para, associado à palavra, discernir como uma espada de dois gumes o que é alma e o que é espírito. O que é alma eu considero-se renovado de acordo com a palavra. E o que é espírito? Eu confiro com o meu espírito, que é espírito de Deus, que eu tenho a aprovação de Deus e eu sigo. O tempo de andar com quem nos atrai, o tempo de andar com quem fala o que a gente quer ouvir é meninice. O tempo que nos faz crescer em Deus é o tempo das escolhas. Das minhas reações, não tem como escolher. Das minhas associações. Eu escolho com quem eu me associo, para que eu possa chegar ao destino que Deus colocou dentro de mim. Amém? Eu tenho todos os versículos aqui para vocês. Mas eu quero que vocês guardem a parte prática da coisa. Por quê? Porque vocês vão ouvir a minha voz. Porque depois que o conhecimento chegou, você vai estar na roda, vai ouvir a frase, porque, deixa eu explicar uma coisa, Satanás não é criativo. Ele repete as mesmas frases, desde que o mundo é mundo. Vou te dar algumas que ele repete. Eva, será que é assim mesmo?
Será que o que a palavra está dizendo é isso mesmo? Satanás. A outra frase que ele vai dizer para você: tende piedade de ti. Em algum lugar da Bíblia, você vai encontrar Deus dizendo para você ter compaixão de si mesmo? Em algum lugar da Bíblia, você vai encontrar Deus dizendo que você é digno da sua misericórdia? O único lugar na Bíblia que você vai ouvir, tende piedade de ti, foi Pedro, inspirado por Satanás, falando para Jesus. E sabe qual foi a resposta bíblica de Jesus que você pode usar? Arreda Satanás. Ele estava falando com Pedro? Não, ele estava falando com a influência. Porque o mesmo Pedro que recebeu a inspiração do Espírito Santo, 5 minutos depois é sugestionado por Satanás. E a sua esposa pode ser sugestionada por Satanás. O seu melhor amigo pode ser sugestionado por Satanás. Sua mãe e seu pai podem ser sugestionados por Satanás, porque isso não depende de caráter. Mas você é crente. Toda vez que alguém disser, tende piedade de ti, é Satanás que está falando. Você tem a aprovação bíblica para dizer, arreda Satanás. Ah, mas ele vai falar assim? Não, ele vai dizer assim: Carla, como é que você aguenta esse marido? Alain, como é que você aguenta esse pastor? Será que esse pastor não está vendo o que você faz na igreja? Amanda, será que você nunca considerou o que o seu patrão te explora? Tende piedade de ti. Tende piedade de ti, Alain. Tende piedade de ti, Carla. Arreda Satanás. As frases não mudam. As frases são as mesmas. Se és mesmo filho, você é crente há tanto tempo e está doente, o que ele está dizendo? Se és filho. Mas você dizima e está endividada, o que ele está dizendo? Se és filho. As frases não mudam. E como eu conheço as frases de Satanás, quando a pessoa vem, a embalagem é boa, mas a influência é a mesma, eu tenho autorização para dizer, arreda Satanás. Amém? Isso salva a vida. Quando você começar a ouvir pessoas falando, todo mundo acha isso, arreda Satanás. Porque quando você diz que todo mundo acha algo contrário àquilo que é a visão, significa que já tem uma rebelião formada discutindo o assunto. Porque aquilo que é sua opinião é sua opinião. Aquilo que todo mundo acha que é contrário à visão, significa rebelião. E o espírito de rebelião continua sendo Satanás. Arreda Satanás. Nessa roda eu não fico. Essa conversa eu não participo. Querido, isso que você vai me contar, eu faço parte do problema? Não. Eu faço parte da solução? Não. Arreda Satanás, isso é fofoca. Se você não faz parte do problema, se você não faz parte da solução, vai saber para quê? Influência de Satanás. São as mesmas frases, as mesmas frases. Você vai ouvir uma pessoa falando uma coisa. Não, isso não é legal, todo mundo está falando. Daqui a pouco você vai ouvir outro lugar. A mesma frase. Lembra que Satanás não é criativo. A influência, você vai ouvir a frase, vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim. Você vai falar assim, eu ouvi essa frase ontem. Qual condição que eu ouvi essa frase? Fulano anda com ciclano, que anda com beltrano, que é ligado a ciclano. Opa, paciente zero do Covid. Começou aqui. E já alastrou aqui, vai parar em mim. Não vai alastrar. Amém? Então eu escolho as minhas associações, porque eu percebo a influência, e por conta da influência eu resolvo a minha decisão. Eu tenho a minha reação. Então vocês hoje aprenderam, vocês ganharam uma vacina de Covid. Porque é no paciente zero. Vocês vão saber o paciente zero, porque a ligação é facinho de fazer. Você vai ver uma rodinha em algum lugar. E você vai ver as pessoas se comportando do mesmo jeito. Você vai olhar para essa roda e vai falar, qual é o paciente zero? Quem é o cabeça dessa roda? Rebelião. Eu não vou entrar. Eu vou escolher com quem eu entro. Eu vou escolher a conversa da mesa da minha casa.
Porque é na mesa da minha casa, o que eu falo da minha igreja vai definir se meu filho desvia ou não desvia. Porque o meu filho não tem maturidade de ouvir o que eu vi na igreja. Porque o pastor tem defeito, a esposa do pastor tem defeito, a diretoria tem defeito, esse que vos fala tem muitos defeitos. Mas ela não tem maturidade para ouvir você falar do meu defeito para ela. Porque o mundo vai se apresentar para ela sem defeito nenhum. Uma propaganda de cigarro, todo mundo lindo. Não vai mostrar ninguém com câncer. Vai mostrar o mundo, vai apresentar isso para ela. E você está apresentando a igreja cheia de defeito. Isso vai definir se seu filho desvia ou não desvia. Para você não vir nem chorar no colo do pastor depois. O que você falou na sua mesa da sua casa? Sobre a liderança ou a visão da sua igreja? O que você falou com as pessoas que te cercam sobre a sua autoridade? O que você falou com as pessoas que te cercam da sua confiança sobre a visão que te trouxe até aqui? É isso que vai definir se as pessoas vão estar com você ou não, seguindo a palavra. Então, associação gera influência, a influência gera inspiração, e a inspiração vai dizer a minha reação, se vai abrir porta ou fechar porta. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.